que eu acho que tem de novidade nesse artigo de hoje é a ideia da taxa da zona de conforto. De maneira geral, as pessoas falam muito da zona de conforto, que tem que sair na zona de conforto, mas a zona de conforto não é um lugar, é uma taxa, né? Poderíamos dizer que seria uma taxa de passividade, uma taxa de hábitos, uma taxa de rotina, e que em alguma medida existe a necessidade da gente ter a rotina, da gente ter repetição e de ter atividades que a gente vai fazer. É assim que a gente sobrevive. Se não tivesse rotina, a gente não sobreviveria. Então, assim, jogar a pedra na zona de conforto, né? A zona de conforto é onde você se sente confortável para levar a sua vida. Então, a princípio, não tem problema na zona de conforto. E aí a gente tem que trabalhar com taxas. Então, a gente tem alta taxa de zona de conforto, baixa taxa de zona de conforto, e essa taxa varia muito com o entorno. Então, se você tem um cenário, como nós temos hoje, um cenário de mudança, uma mudança civilizacional, a introdução de novas tecnologias centrais, que é o caso das mídias, que modificam diversas coisas da sociedade, a forma de pensar, de agir, modifica o modelo estrutural de administração, modifica a relação que a gente tem com tempo e lugar. Quando a gente tem uma situação desse tipo, né, começa a se ter um desequilíbrio entre a taxa de zona de conforto e o ambiente, de maneira geral. E a partir daí a gente começa a ter problema, porque a gente tem uma incompatibilidade entre a maneira que a gente pensa o dia a dia, a gente começa a acreditar em eternidade, em mundo imutável, e a gente então começa a ficar com baixa competitividade em relação ao cenário geral. Então há esse problema. Quando nós tivemos a pandemia foi uma radicalização muito rápida, muito obrigatória, vital, em que as pessoas foram colocadas numa situação em que elas foram obrigadas a usar um conjunto enorme de tecnologias para resolver o problema do trabalho. Então foi um uso intenso das tecnologias para quebrar o problema do tempo e lugar. E aí as pessoas tiveram que aumentar, né, reduzir a taxa da zona de conforto. Tiveram que aceitar novidades. Tiveram que... Uma coisa que as pessoas tinham uma preguiça de dizer, por que eu preciso usar uma videoconferência? Cara, eu pego um Uber, pego um avião, vou até lá, faço a reunião e volto. Para que eu vou ficar? Era o contrário, né? A zona de conforto dele era mais confortável para ele pegar um carro, ir até o aeroporto, esperar não sei quantas horas, chegar lá, pegar um outro carro, fazer uma reunião de 2 horas, fazer tudo de volta e passar o dia inteiro nesse negócio para uma reunião de 2 horas, era mais confortável porque a pessoa estava acostumada do que abrir uma videoconferência. Não, nada substitui as pessoas estando no mesmo lugar, aquele aperto de mão, etc, etc. Hoje as pessoas estão fazendo isso direto, né? Terapias estão sendo feitas online e não serão mais feitas, né? Imagina uma pessoa ir no psicanalista, né? Sai do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, 1 hora de ônibus ou de metrô, vai para Barra, para depois voltar mais 1 hora, ou seja, ela fica 1 hora no terapeuta e 2 horas no trânsito. Vê se faz sentido isso. E aí o terapeuta perderia a possibilidade de ter esse cliente por causa da distância. E hoje ela pode fazer em qualquer lugar, atender pessoas do mundo inteiro. Então a gente caiu a taxa da zona de conforto e aumentou o apetite da sociedade para a inovação, para as mudanças, né? Houve uma quebra, as pessoas se questionaram, né? Então eu acho que isso é uma coisa extremamente interessante. São coisas que vêm em ondas, né? A pandemia é o resultado do aumento populacional.
assim como a chegada da internet é o resultado do aumento populacional. São duas consequências diretas do aumento populacional. A pandemia é um ajuntamento de pessoas que circulam o tempo todo e que o vírus transita com muito mais facilidade e fica cada vez mais resistente, aumento populacional, e as tecnologias são respostas de ambientes mais sofisticados para lidar com cada vez mais complexidade demográfica. Então, houve uma queda da zona de conforto e uma abertura para a inovação e para a mudança, que é uma coisa que vai ajudar bastante, né, o processo, né, da chegada da civilização 2.0, que está apenas nos primeiros 5 minutos do jogo. Apenas nos primeiros 5 minutos. É isso. É um tema que a gente tem discutido bastante agora, em agosto. Os pensadores bimodais escolheram pandemia e futurismo. E eu estou trabalhando, né, artigos e discutindo coisas desse tipo. E a gente faz a gente fecha esse tema numa live no final do mês. E eu te convido para vir para a escola. Nossa escola é a melhor escola de futurismo do Brasil. Temos uma narrativa bem diferente que o mercado tem. E eu te convido para participar. Você faz a formação, certifica, depois vem para as atividades extras. Como é que você faz? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nipô, quero sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ser bimodal. Vambora?